2, 3. Fala aí, pessoal, galera do Águia Trader, beleza? Boa tarde aí pra vocês. Bom dia, boa noite. Vamos aí dar um início ao nosso mini curso, tá? Algo muito simples, mas que eu quero passar aqui pra vocês objetividade, tá? No que eu vou explicar aqui, que é algo que você vai estar usando a partir do momento que você aprender no seu dia a dia para tudo, né, dentro aqui do mercado, dentro da sua análise gráfica, você pode estar usando, tá? E eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Então, primeiramente, a gente entendendo aqui a função da Fibonacci, tá? Então, a Fibonacci, galera, a principal função dela é identificar a zona de alerta, tá? Os pontos de alerta informam o trader sobre possíveis reversões ou suportes e resistências. Quando a gente observa uma alta ou uma baixa muito brusca, uma correção ela é esperada. E a partir daí, a gente usa essa Fibonacci para identificar até onde esses movimentos poderão chegar, certo? Então, galera, a gente tem aqui o preço, primeiramente é o preço, certo? Primeiramente de tudo aqui é o preço. Então a gente tem um preço trabalhando aqui numa tendência, tá? E a gente quer saber quando que o preço vai, novamente uma tendência aqui de baixo, né? Ele vai ficar barato, ele vai ficar mais caro para eu poder vender, tá? Então, exemplo, se ele fosse chegar até aqui, aqui a gente tem o quê? Os 50% desse movimento aqui, mais ou menos aqui no olho, fazendo esse desenho rápido, tá? Então a gente vai traçar a nossa Fibonacci aqui, a gente vai ter os níveis aqui para estar trabalhando, certo? Então, Fibonacci são regiões que, alinhadas com outras confluências, elas podem gerar movimentações com um risco-retorno positivo, tá? Então, a gente consegue aí usar essas retrações para montar operações, montar entradas com risco-retorno excelente em relação à quantidade de pontos ou porcentagem que o ativo vai estar andando, correto? Então vamos lá, para nosso gráfico, nossa ferramenta aqui de Fibonacci, beleza? Ferramenta de Fibonacci, galera, é essa aqui, correto? É essa ferramenta aqui, tá? A gente tem as duas, né? A gente tem aqui tanto essa aqui que é a chamada Fibonacci retração, que é o que nós vamos estar falando nesse vídeo, quanto a projeção, beleza? Nesse mini curso você vai aprender a usar as duas, que isso aqui é algo básico, tá, gente? Isso aqui é algo básico, mas que tem gente que cobra caro para ensinar isso, eu tô, cara, colocando aqui para vocês de graça, beleza? Então, bora lá. Nada mais nada menos, quando você clicar aqui, ó, você identificar. Vamos pegar aqui, tá? Esse fundo com esse topo. Normalmente, quando você usar essa Fibo, você tá vendo esse nível aqui, ó, 7,4%, tá? Que a gente chama aí carinhosamente de 7,640. Então, esse nível aqui não vai vir, tá? O que vai aparecer aqui pra vocês, tá? Vamos mudar de cor aqui, né, pessoal? Vamos mudar de cor aqui. Os níveis aqui, tá? Colocar um azul, acho que fica mais fácil de entender, tá? Então, quando a gente dá um clique aqui nas configurações, ó, em níveis, tá? Esse nível 7640 não vai vir, tá? Então, ó, sua Fibonacci ela vai estar vindo dessa forma aqui, em qualquer plataforma. Esse aqui é o padrão, tá? Esse aqui que vocês estão vendo aqui é o padrão, ó. Nível de 61, nível de 50% e nível de 38,2. Porém, já de antemão, coloco para vocês que coloquem nível de 7640 na Fibonacci de vocês, porque é um nível que, na minha opinião, respeita muito, é muito bom de trabalhar com ele, tá? Eu acho altamente eficiente trabalhar com esse nível, beleza? Então a gente vai estar trabalhando com eles aqui no nosso estudo. Então, sem mais delongas, galera, Fibonacci, tá? A gente vai estar usando a retração. O que vai acontecer? Na retração, a gente vai entender os pontos de parada do preço para possível correção ou reversão, certo? Vindo aqui no nosso gráfico, tá? Que é o post nosso lá do Instagram, tá? Então, basicamente, quando a gente tem aqui, pessoal, vamos colocar aqui, tá? Definir como padrão, tá? Quando eu tenho aqui, vamos colocar no gráfico de 60 minutos, de 15, vai? Acho que fica melhor pra gente estar identificando, certo? Então, ó, quando eu tenho, vamos pegar aqui, esse topo aqui, vocês estão vendo, ó, 133 mil, tá? Com esse fundo aqui, ó, tá? A gente vai ter o que aqui, pessoal? Retrações, tá? Então, se o preço está caindo e o ativo está, exemplo, numa tendência de alta, tá? A gente vai procurar uma retração dele para tentar pegar a continuidade da tendência. Então, nada mais, nada menos, como eu expliquei para vocês, vai servir de suporte, né, de resistência ou de ponto de trava, como você quiser chamar. E assim a gente vai tentar especular, a gente vai tentar descobrir, projetar a próxima movimentação do preço. Ou seja, aqui, pessoal, a gente identifica que o ativo ele veio caindo. O que aconteceu? Isso aqui é o gráfico de 15 minutos, tá? O que aconteceu quando chegou aqui no 38,2, ó? Segurou. Então, aqui já sentiu. Ah, mas não desenvolveu a compra daí. Tudo bem. Aí vai do operador identificar com outras confluências, né? Eu sempre indico não usar só a Fibonacci crua, tá? Sempre alinhe com outras confluências. Tempo gráfico, tá? Região, se tá caro, se tá barato, tá? Médias móveis, enfim. Isso vai de cada operacional, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma possibilidade de trabalhar numa compra aqui, tá? A gente tem uma possibilidade de trabalhar numa compra aqui no 50%, né? Mas a gente percebe que ele não travou aqui no 50% e veio no 61%.
tá? E a partir do momento que ele vem aqui no 61, ó, ele bate 2 vezes aqui e gera um movimento expansivo daqui, correto? Então a Fibonacci, ela é para isso, para a gente estar identificando, tá? Quando a gente vem aqui, ó, no gráfico diário, tá, pessoal? Serve para qualquer ativo, ok? Ó, vamos puxar desse fundo aqui, ó, relevante, com esse topo aqui também relevante, tá? Ó, projetar ela aqui, tá? Você pega do fundo com o topo, e aí, a partir do momento que a gente tem a nossa projeção, pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter os pontos de parada. Então você percebe que bem aqui, ó, no 50%, o ativo sentiu, né, gerou venda aqui no gráfico diário, depois ele foi tocar em preços maiores, como 61,8, né, que são níveis aí fortes, e aí na próxima aula a gente vai estar passando aí para os níveis, né, entendendo cada nível, entendendo o que acontece em cada nível, mas o básico aqui, galera, que é traçar. Então a gente agora está traçando, agora nós traçamos aí de o mercado caindo, a gente queria comprar, certo? Aqui o mercado subindo e a gente queria vender, né? Então a gente vai sempre procurar aí, não está trabalhando na contra-tendência, tá? Inclusive, a favor da tendência, a gente também pode traçar a nossa fibra, tá? Vamos colocar aqui no mini dólar, para eu exemplificar para vocês como que a gente pode estar trabalhando também com ela a favor da tendência, tá? A gente não precisa estar trabalhando só na contra, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Pegando esse fundo que o dólar fez aqui, com o topo do dia, tá? Eu pego a FIBA, ou seja, se o mercado está caindo e eu quero saber onde vai ser a retração dele, eu vou puxar aqui de baixo para cima, tá? Grava bem isso. Não vou puxar de cima para baixo, tá? Porque se eu puxar aqui de cima para baixo, tá? Eu não vou ter as retrações corretas. Eu puxaria de cima para baixo se eu quisesse comprar, mas eu quero vender. Então, se o mercado está subindo, eu tenho que traçar a favor dele, ou seja, eu pego o fundo com o último topo que eu identificar que seja o topo mais relevante. No caso, a gente tem esse topo aqui que pode ser usado, inclusive a gente vê que o ponto de trava foi bem aqui no 61, tá? A gente tem aqui ponto de trava aqui, mas na minha opinião é válido pegar aqui, ó, também, tá? Então a gente pode estar trabalhando com vários topos, né, vários fundos, etc, vários fundos aí, para que seja efetivado o movimento do preço na retração de FIBO, beleza? Então a gente vê que o preço subiu bruscamente. O que aconteceu quando chegou no 50%? Deu continuidade da baixa dele, então ele fez uma correção, tá? Então a gente usa aí a Fibonacci para indicar aqui correções do preço, né? Esse exemplo aqui que a gente tem, ó, o mercado faz um topo. Geralmente, quando ele vai fazer uma correção, ou seja, fazer um fundo, mas não um fundo relevante, sim um fundo corretivo, ele vai trabalhar aqui dentro dos níveis, seja isso em qualquer tempo gráfico. Aqui a gente estava olhando de 5, ainda há pouco nós olhamos de 15 minutos, já olhamos o diário. Até se a gente jogar, pessoal, aqui no gráfico de 1 minuto, tá? A gente tem a mesma análise, tá? Pensa comigo aqui, ó. No de 5 minutos a gente fez esse traçamento aqui, esse fundo com esse topo aqui de cima, correto? Beleza. Mas se eu quero pegar um scalp, quero, sabe, me posicionar numa região aí melhor, tá? Enfim, refinar, né? A gente chama de refino. Eu posso pegar, ó, microestruturas, tá? Que no caso seria esse fundo com esse topo. Tracei a minha fibra, tá? Onde foi que o preço veio segurar aqui, pessoal? No nível de 7.640, tá? Então o preço corrigiu aqui até o 7.640, ó. Tá? Sentiu, deixou o gatilho vendedor e aí, né, a gente teria o que? Duas confluências aqui para entrar, né? A gente teria essa fibra maior, que já era os 50% do dia, né? A gente também, se não puxasse essa, poderia puxar essa aqui, que daria o 61 aqui, tá? Então essa eu vou colocar de amarelo, a maior eu vou deixar de azul, e essa menor aqui, galera, eu vou deixar de roxo. Então você vê, ó, o tanto de confluência que eu tinha. E aí, se eu colocar aqui médias, ó, médias, tinha médias aqui fortes aqui, galera. Então, olha o tanto de confluência que eu tinha aqui para não comprar, já que o preço estava subindo, que aqui realmente poderia ser uma trava. Ou se eu tivesse comprado, eu ia usar isso aqui de alvo, beleza? É para isso que a gente usa Fibonacci, certo? Até a próxima aula aí, galera. Valeu!